Caros alunos, na aula de hoje nós iremos tratar o tema Concepção da Administração Pública, onde nós teremos, dentro desta aula, alguns critérios referentes à administração pública. Nós temos aí vários autores que conceituam de várias formas a administração pública. Dentre eles, nós temos Waldo, que diz que a administração pública são as organizações e a gerência dos homens e materiais para a consecução dos propósitos de um governo. Nós sabemos que, muitas vezes, um conceito ele se deturpa da realidade, mas dentro da administração pública nós temos que ter a consciência que os autores eles podem interpretar de várias formas, de vários formatos. Vai depender do sistema de gestão pública que cada país venha adotar, o Estado venha adotar e seja realizado. Então nós podemos dizer que a administração pública ela é composta de organizações. E para isso nós precisamos conceituar e ter um patamar técnico dentro disso. Alunos, o que nós entendemos hoje como administração pública é formado por um conjunto de agências e de servidores profissionais, mantidos através de recursos oriundos da esfera pública e responsáveis pelas decisões, implementação do texto, conjunto de normas necessárias ao bem-estar social e gestão da coisa pública. A administração pública, então, ela é formada por um conjunto de fatores. Nós temos que lembrar que não existe apenas a figura do gestor público dentro de um sistema governamental, um sistema de governanças. Nós temos que ter a consciência que ele não administra por si só um município, um estado ou um país. Ele precisa estar incluso na coisa pública. Para isso, nós precisamos entender o que é uma gestão pública, de que forma é uma governança. Por isso, dentro da disciplina de gestão governamental, nós temos toda essa parte de concepção da administração pública. A administração pública, pública brasileira é composta pelos seguintes órgãos: Executivo, Legislativo e Judiciário. Executivo é a figura do prefeito. Legislativo são os órgãos legisladores, câmaras de deputados, câmaras de vereadores, o Senado brasileiro. E dentro do Judiciário nós temos o Supremo Tribunal Federal. São órgãos dentro de um sistema que vão auxiliar o gestor gerindo a coisa pública, para que o Estado ele possa ter uma legalidade, uma moralidade dentro do sistema de gestão. Com isso, nós podemos dizer que existe dentro do sistema público os princípios. Primeiro princípio, a legalidade. O que é a legalidade? O autor coloca assim, que tem como principal significado que os atos dos servidores públicos no exercício das suas funções devem ser realizados em conformidade com a lei vigente. Então nós temos as leis públicas, meus caros alunos, que regem todo o circuito de gestão de uma entidade pública, de um órgão governamental, de toda a estrutura. Nós precisamos das leis para que se possa ter uma moralidade, que é um outro princípio, se possa ter a publicidade, que é um outro princípio do sistema público. Então, já falando em publicidade, é tudo aquilo que se diz respeito ao caráter do que é feito em público e em nome do público, que implica na visibilidade e transparência das decisões e ações e a responsabilidade pública pelos atos praticados. O que é a publicidade? Hoje nós vivemos num país onde nós temos diversas questões, diversos paradigmas que vêm circundando a nossa sociedade. Mas quando nós falamos em publicidade na coisa pública, nós estamos falando em que o cidadão ele tem um acesso maior à coisa pública. Nós não podemos impedir hoje ele de ter o acesso. Não se tem como impedir isso. Tem que se tornar público, tem que se ter uma legalidade, tem que se ter a coisa pública realizada. E por isso nós precisamos ter a publicidade. Você tem que manter esses princípios. A partir do momento em que nós começamos a manter os princípios, nós começamos a dar um andamento e evolução ao crescimento da governança pública. Princípio da impessoalidade. Impessoalidade é a característica que torna as ações dos servidores públicos imparciais, independente de qualquer particularidade que haja entre as partes. Quando nós falamos em imparcialidade, nós queremos que você entenda, caro aluno,
a seguinte preposição. Nós temos a figura dos gestores. Esses gestores são os prefeitos, presidentes, governadores e assim por diante. Eles não podem legislar em causa própria, eles têm que legislar em causa de quem? Da população, da coletividade. Para isso, nós precisamos que ele seja imparcial. A partir do momento que ele se torna imparcial, ele consegue governar para o povo, para a sociedade, de uma forma que ele não venha a ferir os princípios legais de uma boa gestão, que ele consiga fazer a sua gestão. Para isso, ele precisa ser imparcial. Princípio da moralidade. O autor coloca assim, que a moralidade está relacionada aos princípios éticos filosóficos que tangem as democracias modernas e que se aplicam, seja de modo absoluto para qualquer tempo ou lugar, seja em referência às ações de grupos ou pessoas determinadas à justiça, equidade e à probidade. Moralidade. O que é a moralidade, trocando em formas mais simples de se entender? A moralidade é tudo aquilo que eu não venha ferir a moral, que eu possa governar de uma forma que eu mantenha o padrão de conduta ética dentro do sistema público. É não realizar corrupção, não ser conivente com os processos corruptivos. Com isso, nós começamos a ter uma gestão mais centralizada, uma governança diferenciada dentro do processo, porque nós moralizamos o sistema. Porque parte a princípio do gestor, onde ele não participa de processos que não sejam legais e que venham a ferir a ética e o bom costume dentro do processo de uma gestão governamental. Princípio da eficiência significa que os atos da administração pública devem ser desempenhados visando a melhoria das relações custo-benefício no âmbito da gestão dos recursos públicos. O princípio da eficiência quer dizer o quê? Que o gestor ele tem que tornar a máquina eficiente, que ele tem que gerir adequadamente os seus recursos. Com isso, ele precisa estar atrelado também aos outros princípios que nós fomentamos aqui anteriormente, para que ele possa gerir de uma forma eficiente e também destinar as suas atividades públicas de forma que venham a atender às necessidades da comunidade, fazendo com que as verbas recebidas do governo federal, governo estadual ou de qualquer outra autarquia independente, seja uma prefeitura, um governo estadual ou um governo federal, seja esta condição monetária destinada para a sua realidade ou, vamos dizer assim, fim que ela está sendo determinada. Para isso, nós precisamos que os órgãos gestores, junto com executivo, judiciário e legislativo, estejam dentro desse princípio de prioridades para que eles sejam probos e consigam gerir e destinar seus recursos da melhor forma possível a atender à necessidade do contribuinte. Caros alunos, espero que neste momento nós possamos trazer para vocês alguns conceitos da administração pública, principalmente voltado aos princípios que regem a governança pública. Bons estudos, caros alunos!